Que de arquivos de São João del Rei, o que nós temos de melhor aqui, inegavelmente, é um patrimônio histórico e artístico nacional. Isso nós devemos, em grande parte, ao professor Zé Maria Fernandes. Isso ele resgatou muita coisa de artigos inventados da comarca do Rio das Mortes, que é a comarca de São João del Rei, porque você vê que nós nunca tivemos, vamos dizer assim, uma bibliotecária com curso superior, que é agora... É verdade, tivemos pessoas que tomavam conta lá, como a dona Zuzu, ela mesmo restaurava muito livro, não era restauradora de livro. E de maneira que lá não tem espaço. Né? Uma ocasião, Otávio Neves falou comigo, prefeito de São João del Rei. Ah, professor Cito, eu não sou muito a favor dessa campanha que você fala de doação de livros para a biblioteca. Foi que isso, Otávio? Nós éramos muito amigos, né? E como é que o senhor fala uma coisa? Não, eu falo porque nós não temos onde colocar mais livro. E já melhorou muito, porque quando era aqui debaixo da prefeitura ali, é aquelas estantes 4 metros de altura que você não podia nem subir lá. Eu era um pesquisador. Agora você imagina. Quer dizer, eu tive muita sorte também, que o pessoal sempre confiou. Se você tem cara assim de ser correto, o Zizico Viegas, ele tomava conta do correio aí, né? E eu colaborava no Diário do Comércio, que era de corrente diferente, e era de outra corrente, mas nós éramos muito amigos, nós não tínhamos isso não. Porque eu fui pagador do Instituto, depois transformou em tesoureiro, e quando tinha aqueles editais eu levava para publicar no Correio, que era o jornal do Tranqueiro, e publicava no Diário do Comércio, que era do Matheus Salomé. Aliás, em política eu nunca briguei com ninguém. Você nunca me viu num comício. Não, eu posso publicar as efemérides, já tinha publicado umas efemérides assim, saía no jornal, né? Essa segunda edição, a segunda parte das efemérides, já foi mais assim, com muita informação, muita coisa. Em São João del Rei tem, por exemplo, uma coisa interessante, onde tem uma documentação fabulosa, atas bem redigidas, eu nunca vi coisa igual, gente. Gente instruída que fazia as atas, e está praticamente, pelo menos na época que eu pesquisei, muito bem conservado. É Ordem de São Francisco. Por isso é que não pode duvidar de mim. O Lima Certeira ter sido riscado na história de São João del Rei foi a maior injustiça que houve na história de São João del Rei, de todos os tempos, gente. Uma ata que tem lá, que diz que o Aleijadinho, Antônio de Lisboa, até abreviar, botaram em cima, assim, na margem, mas esqueceram de fazer a emenda embaixo. E quem fez aquilo foi aquele Soares de Almeida. Ele é que fez aquilo, que ele tem essa mania de Aleijadinho, né? Agora, tem uma coisa, ele foi acusado aí que ele era venal, que ele vendeu muito documento antigo de São João del Rei. Ele vendia aquilo, lá o autor lá de São Paulo falou isso, grande lá de São Paulo, Cobrão da História lá de São Paulo falou, que comprava era aquelas bateladas de livro a peso. Agora eu digo com toda a sinceridade, abençoada a hora que ele fez isso. Salvou muita coisa da história de São João del Rei. É incrível isso. É incrível isso. Salvou muita coisa, até na Biblioteca Nacional, da coisa boa que foi lá. Aquele é coleção, e eu dizendo, meu livro, eu falo muito negócio do Aço de Minas, que na Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional, aquele salão era uma loucura de estudante. Às vezes tem alguns arrancavam folha. Agora, na seção de obras raras, só historiador conceituado pesquisava lá. Quase que você tinha uma assessora para te assessorar. Você sabe que, conforme o Fábio gostava de dizer, ele punha lá os sócios e punha assim, de acordo pela ordem de adesão. Fábio, Altivo e eu. De fato, nós três é que bolamos para criar o estudo histórico.
os grandes escritores da vida contemporânea, inegavelmente, inclusive alguns já são falecidos, eu coloco, por exemplo, aqui Fábio Nelson Guimarães. Fábio Nelson Guimarães, ele foi o baluarte na criação do Instituto Histórico e Geográfico de São João del Rei. Foi uma figura exponencial na cultura de São João del Rei. Nós temos aqui outros também que foram do Instituto Histórico, foram fundadores e tiveram uma atuação muito boa, como foi o Dr. Altivo Lemos Sete Câmara. O Altivo era um poeta, por exemplo, e ele era atuante lá no Instituto Histórico. E foi um sujeito que lutou sempre na defesa do patrimônio histórico de São João del Rei, das casas antigas, das ruas antigas. Ele sempre fez. Ele foi um batalhador para conservar o que nós temos de precioso aqui em São João del Rei. Agora, nós tivemos também outras, por exemplo, para dizer a verdade, ela não nasceu em São João del Rei, mas ela teve atuação, mas é de família aqui de São João del Rei, foi professora em São João del Rei, foi uma figura extraordinária, não era do Instituto Histórico, mas tem que ser lembrado aqui, porque muita gente vê aí, por que Rua Arixina Pinto? Arixina de Magalhães Pinto. Ela foi a pioneira do Brasil de cantigas de crianças e danças populares, provérbios, máximas e observações. No folclore ela foi uma pioneira. Agora, o outro cidadão no Instituto Histórico foi muito atuante, inegavelmente, foi o engenheiro agrônomo Adeval Malta, né? E lá no Instituto Histórico ele estava sempre presente, dependendo sempre da ecologia, dependendo sempre da fazenda do Pombal, dependendo sempre isso que hoje em dia nós falamos, a defesa dos nossos sítios naturais, essa coisa toda. Teve o seu valor, e um valor muito grande aqui em São João del Rei. Agora, dessa turma jovem, nós temos, por exemplo, com atuação muito grande, por exemplo, esteve aqui há pouco, você viu aí, o Antônio Gás Sobrinho. O Antônio Gás já publicou livros fantásticos, né? Nós temos, por exemplo, alguns escritores que não aparecem muito, porque, por exemplo, Geraldo Guimarães, ele publicou, já estava muito idoso, já com a saúde bem prejudicada, ele publicou um trabalho muito interessante. Agora, nós temos, por exemplo, aqui em São João del Rei, uma figura que podia ser mais lembrada, porque merece, porque foi um vulto extraordinário da história das letras de São João del Rei. Foi Franklin de Almeida Magalhães. Franklin de Almeida Magalhães foi um poeta de grande valor. Tem um que não nasceu em São João del Rei, mas ele teve uma atuação muito bonita na história da cultura de São João del Rei, foi o Delbano Bolívar de Magalhães, que era filho do Basílio de Magalhães. É o professor José Maurício Carvalho. Ele tem publicado trabalhos fantásticos, que demonstra a sua grande cultura. E esse cidadão, que escreve muito para o jornal também, ele ainda vai dar muita coisa importante para a nossa cultura. E eu vou te falar, você quando lança um trabalho, um vídeo como esse, que você vai lançar dentro de poucos dias, você está prestando um serviço muito grande à história de São João del Rei. Porque, inegavelmente, não só do ponto de vista cultural, mas também uma soma enorme de esforços que você faz para levar a bom termo um trabalho desse, que encontra muita dificuldade.